Paulo Maluf continua em prisão domiciliar depois da decisão do ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. No fim da sessão desta quinta-feira, o ministro permitiu que o deputado continue cumprindo a pena de mais de 7 anos de prisão em casa por causa do quadro de saúde do político. Tendo em vista o não provimento do agravo regimental nos embargos infringentes, a concessão da prisão domiciliar. Como não houve essa apreciação, senhor presidente, e tendo em vista que o não provimento do agravo regimental mantém rígida a decisão que determinei o início da execução e, portanto, certifiquei também o respectivo trânsito em julgado, eu estou, nesse momento, retirando a proposta que fiz ao colegiado e comunicando ao colegiado que eu estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. No ano passado, Edson Fachin havia negado 2 recursos contra a condenação de Maluf, garantindo o cumprimento da pena em regime fechado. Mas no começo deste ano, em abril, uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar por questão humanitária. Com a decisão de Fachin, não houve a necessidade, portanto, de se analisar no plenário a liminar de Toffoli. Nesta quinta-feira, ele voltou a defender que não tomou nenhuma decisão contra a de um colega do Supremo. Note-se que o Tribunal Pleno já deferiu habeas corpus contra ato praticado por seu próprio colega. Embora, repito, na liminar que proferi, não o fiz, porque o que eu fiz foi deferir a prisão, sanção humanitária. Por 6 votos a 5, os magistrados da corte também negaram o recurso pedido pelo advogado do parlamentar contra a condenação que sofreu em 2017. Os votos a favor da apresentação do agravo foram de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Melo. Contra o recurso votaram Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello. Durante o voto, o decano alertou que o STF tinha precedentes sobre a oposição de embargos infringentes terem efeito suspensivo da prisão. Caso admitidos os embargos infringentes, revestir-se-ão eles de efeito suspensivo quanto à prisão do réu condenado? Parte expressiva da doutrina entende que sim. Coube o desempate à ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, que seguiu o relator e votou contra o recurso da defesa. Para acolher o que foi decidido na ação penal 470, mesmo vencida naquela ocasião, acolher pelo princípio da colegialidade, pelo respeito a uma jurisprudência que se consolida e que garante o princípio da segurança jurídica e adotar como próprio o recurso de embargos infringentes que venha a ser adotada eventualmente em casos como este que agora se apresenta numa das turmas. Determinou-se que a defesa só pode apresentar recurso em uma das turmas do STF se no julgamento tiverem pelo menos 2 votos pela absolvição do réu. Maluf foi condenado após a acusação do Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado quando foi prefeito de São Paulo. Desde o dia 6 de abril deste ano, o político está internado no Hospital Sírio-Libanês com um quadro de metástase devido a um câncer de próstata. O que chama atenção nesse caso, são muitas coisas, tem a questão dos embargos, mas eu vou até deixar essa questão de lado. É como, quando alguém é preso, como a situação de saúde muda da água para o vinho. É uma coisa fantástica. Quando o sujeito, no dia anterior à prisão, isso ocorre com vários. Ele está nota 10, falando, anda viajando, pega avião, se desloca, vai a restaurantes caríssimos, né? Viaja, só não vai para o exterior porque não pode ter ordem de prisão. Paulo Maluf tem uma ordem de prisão internacional, viu, ouvinte internauta? Ordem de prisão, ele não pode sair do país, ele é preso, né? E adora jogar. Então ele vai em locais aqui que tem jogos clandestinos, todo mundo sabe. Nós somos um país das farsas, todo mundo sabe onde tem as casas de jogos, mas é tudo proibido, a gente acredita. Mas nessa hora o cara tá 1000, um dia antes. Quando é preso, o cara tá à beira da morte, né? O cara tá para morrer. É só minha estranheza em relação à situação de saúde desses indivíduos, em particular desse criminoso chamado Paulo Salim Maluf.